Boa noite. O Dia Nacional de Paralisações e Greves contra as reformas da Previdência e Trabalhista e as terceirizações propostas pelo governo do presidente Michel Temer registrou atos em 19 estados e no Distrito Federal. Na Baixada Santista, serviços essenciais como transporte público e educação foram prejudicados. No Porto, manifestantes entraram em confronto com a Polícia Militar. Por volta das 7 da manhã, os trabalhadores do Porto bloquearam a Avenida Augusto Barata, mais conhecida como Retão da Alemoa, nos dois sentidos. Eles se concentraram em frente à Brasil Terminal. De acordo com o presidente do Sindicato dos Estivadores de Santos, todas as operações foram paralisadas. Todos os sindicatos do Porto, estivadores, capatazia, administração portuária, vigia, conferente, consertador, bloco, decidiram no dia de ontem participar ativamente dessa manifestação contra as reformas e com uma paralisação do Porto em 24 horas. Uma grande fila de caminhões e outros veículos se formou. O bloqueio durou cerca de 1h30 e o protesto seguia pacífico. Até que, sem motivo aparente, a Polícia Militar começou a atirar balas de borracha, bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio. Os manifestantes evitaram. Um confronto se instalou. Reparem na tensão nesse vídeo que enviamos para o Santa Portal. Tá correndo não! Vamos devagar, tá correndo não! Tá correndo não! Cadê a moto lá? E aberto. Sai daí, meu. Vai! Vamos devagar, vamos devagar! Ei! Bom, como a gente pode ver nesse momento, a situação é muito tensa aqui. A imprensa toda também está correndo. A polícia soltou balas de borracha, bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. 5 estivadores ficaram feridos. Levou cerca de 1 hora para que os manifestantes dispersassem. Pouco depois, eles voltaram a se reunir e caminharam pela Avenida Perimetral em direção à Praça Mauá, onde havia uma nova manifestação, dessa vez com dezenas de centrais sindicais. Fomos recebidos de uma forma truculenta por uma equipe do BAEP, comandada pelo capitão Guimarães, aonde chegou já atirando os trabalhadores com bala de borracha, com gás. Quer dizer, isso de uma forma truculenta, aonde desrespeitando o movimento dos trabalhadores de uma forma pacífica. Em nenhum momento nós dependemos a via ou patrimônio de alguém. Nós estamos ali de uma forma pacífica, já conversado com o tenente, queríamos fazer nosso protesto ali, nossa manifestação e a nossa assembleia, para informar os companheiros sobre o protesto nosso, sobre a nossa manifestação contra as reformas do governo federal. O movimento é contra as reformas, previdência, trabalhista e terceirização. Em nenhum momento nós estamos ali brigando contra algum terminal, contra algum empresário. E sim fazendo protesto contra as reformas. E fomos pegos de uma forma truculenta, que vocês mesmos da imprensa tiveram condições de acompanhar, a oportunidade de ver a forma como os trabalhadores foram tratados. No centro da cidade, os manifestantes se concentraram em frente ao Paço Municipal com faixas, cartazes e carro de som. A Baixada Santista hoje está tomada de manifestações, paralisações, todos na rua para dizer não à reforma da Previdência. Muito prejuízo, né? Começa pelas pensionistas. As pensionistas vão perder 50%, né, das suas pensões. O trabalhador vai ter que trabalhar até 49 anos de tempo de serviço, 65 anos de idade. E, além disso, aumentar mais 10 anos para as mulheres, né? A gente sabe que as mulheres têm uma dupla função, ou tripla função, né? Então, verdadeiramente aumentando, né, o tempo de contribuição e diminuindo o salário, na realidade, né, diminuindo a pensão, a aposentadoria. Se nós deixarmos que essa reforma passe,
da forma que estão apresentando, vai trazer um prejuízo muito grande para os trabalhadores brasileiros e principalmente para a juventude, né, que vai iniciar sua vida, o seu primeiro emprego. Isso vai ser muito ruim, porque do país que não tem emprego, é difícil você ficar numa empresa 49 anos, trabalhando numa empresa para poder chegar a uma aposentadoria. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, que informou que houve a necessidade de uso progressivo da força, porque foi necessário desbloquear as vias por causa do grande congestionamento que se formava na via Anchieta. No Litoral Sul também foram registrados protestos. Em Itanhaém, cerca de 300 professores se reuniram na Praça Narciso de Andrade. E em Mongaguá, aproximadamente 60 pessoas se manifestaram no centro da cidade. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o cientista político e professor Iberê Cirna. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar na companhia de vocês. Iberê, fala pra gente qual o efeito prático dessas manifestações em relação às reformas da Previdência e Trabalhista. No fundo, não existe uma explicação tão clara de como a coisa vai funcionar. O governo puxa para um lado, conta lá os números que ele quer, os analistas dizem que não é nada disso, e nós vamos ficar rolando isso aí, e está fazendo um papel, o sindical está fazendo o papel dele de brigar. É porque falta transparência, falta diálogo, entendeu? E as pessoas, assim, o governo tem assustado a população. Ou faz ou vocês vão pagar. Não é bem assim. Eu acho que essa movimentação na rua está mostrando ao governo que nós temos que parar e discutir o que é melhor para a população. E a adesão em nível nacional, como por exemplo protestos, né, no Ministério da Fazenda, te surpreendeu? Você já esperava essa adesão? Ah, sim. É mais ou menos previsível toda vez que você não explica a população. E o povo está cansado, seja em que área for, de cada um que senta naquela cadeira inventa um processo novo. Então agora essa história da reforma, que no meu ponto de vista não passa em lugar nenhum, porque nós estamos entrando num ano eleitoral. E quando você entra num ano eleitoral, a negociação é diferente. Ninguém mais quer saber de nada. Eu quero saber de me reeleger para poder ter fórum privilegiado. Esse privilégio me faz ficar lá sem ninguém mexer comigo. Então, e o povo? Ah, bom, aí você vai se aposentar? Ah, isso é problema seu. Daqui a 70 anos nós vamos conversar de novo. E o senhor acredita que essas reformas vão sair independentemente da pressão popular ou não? Não, não sai. Isso tudo é um factoide. No meu ponto de vista, é um factoide. Está se ganhando tempo com isso, entendeu? O pessoal está preocupado com a Lava Jato lá. O pessoal está preocupado com a lista do Janot, entendeu? E não está preocupado se vai sair ou não vai sair. Tudo isso era anunciado, né? Isso tudo já nós sabíamos que o Brasil ia entrar. O Brasil está num caos total, com uma inflação, com desemprego de 15 milhões de pessoas, e eles estão discutindo lá a lista de Janot. E existe uma data limite, um prazo para essas reformas serem realmente sair ou não? Não, não existe um prazo. Eles vão começar a negociar agora com a nova composição do Senado, com essa troca de ministros. Tanto é que o ministro Padilha voltou, porque diz ele que é o que tem toda a reforma na cabeça e ele não poderia se ausentar de dar explicações. Vamos aguardar. E na sua opinião, essas reformas são tão ruins assim mesmo para a população? Como defendem as centrais sindicais? Olha, se você vai ampliar o prazo, já é uma vergonha o tratamento dado aos aposentados atuais. Sim. Né? Então você trabalha lá atrás, em 98, quando se mudou a lei, você trabalhou muito para ganhar muito pouco, para ter uma vida, para comprar remédio e pedir dinheiro emprestado para filho, só isso. Então, esta não acende nenhuma luz dizendo que vai melhorar a situação. A deles está garantida, está aí saindo pela mídia. Um ganha 30, outro ganha 50, outro ganha 40. Eles estão bem. Agora o povo que está aí, aposentado, é uma catástrofe. Que realmente padece, né? Sem dúvida. Iberê, você continua aqui com a gente no estúdio para falar sobre outro assunto, a greve dos servidores municipais de Santos. A repórter Jéssica Santos traz as informações do 7º dia de paralisação. Na tarde de hoje, os servidores fizeram uma passeata na Avenida Ana Costa e em seguida se reuniram na Praça das Bandeiras, no Gonzaga. Serviços essenciais como saúde e educação estão sendo prestados em operação padrão com 30% do efetivo.
Esse é o 7º dia da greve dos servidores de Santos, que pedem um reajuste salarial de 10,53%. Na última segunda-feira, a Prefeitura entrou na Justiça para garantir que 80% retorne aos postos de trabalho. Mas, segundo o sindicato da categoria, eles ainda não foram notificados. Iberê, agora sobre a greve dos servidores públicos municipais. Os servidores querem um reajuste de acordo com a inflação e a Prefeitura diz que não vai dar absolutamente nada. Parece uma situação sem solução, né? E você está assim, primeiro temos que entender que o sindicato está fazendo a parte dele. O sindicato está reivindicando para os seus sindicalizados. Ora, a Prefeitura, por um outro lado, tem uma série de argumentos que não tem como bancar esse processo. Eu só fico um pouco preocupado, Ione, porque assim, em 2008 nós já prevíamos que o Brasil ia entrar nesta crise, né? E nós não fizemos absolutamente nada. Eu não me preparei para esta crise. Eu não criei uma gestão de crise. Então não adianta, quando você está no meio do caldeirão, querer apagar o incêndio, não tem jeito. Então a Prefeitura ainda está acenando aí que vai dar um aumento, vai dar correção no segundo semestre. Agora, isso não invalida a reivindicação feita pelos funcionários. É um direito dele, ele não está... O que eu lamento é que quando você não tem, você para os serviços essenciais, como a educação, aí assim, eu falo de cátedra, eu tenho 2 netos que estão na minha casa, porque não tem aula. Então eu pergunto, a minha preocupação não é o avô ter que ficar. A minha preocupação é a descontinuidade no aprendizado da criança. A greve prejudica muito esse processo de aprendizado. Sem isso está a crítica ao professor, ou à escola, ou quem quer que seja. Mas pensem na criança, como é que fica essa descontinuidade. Ele vai um dia na aula, no outro, depois de uma semana ele volta, aí ele não... Como é que fica? Então nós temos uma geração que fica à mercê desse processo. É culpa do professor? Não, é culpa da conjuntura toda que não foi feita uma previsão e não foi priorizado a educação e a saúde. De toda a máquina administrativa, sem dúvida. Né? Agora, Iberê, o que parece também ser um outro problema são os servidores que ocupam cargos de confiança e incorporam aquele vencimento. Isso reflete, sem dúvida, no aumento vegetativo da folha, o que esse ano vai aumentar cerca de 40 milhões. Como resolver essa situação? Como a administração municipal pode resolver isso? Então, veja, não é o funcionário que cria essa legislação que lhe dá 10 ou 20% pelo tempo que ele exerce algum cargo. Fundo de garantia, nenhuma insalubridade, não é o funcionário. Isto é o legislativo. O legislativo não está discutindo isso aí. Então, o que acontece? Nunca se viu discutir esses benefícios num ano pré-eleitoral. Percebe que quando você está antes da eleição, tudo pode, eu vou dar FG, aumenta para 10, eu quero voto. Depois que foi eleito, eu enfio a cabeça debaixo do tapete e fico quieto. Então ninguém está discutindo isso. E mesmo que você entre numa discussão para cortar esses benefícios todos, ou para rever esses benefícios, o impacto na folha e no orçamento do município só vai se dar daqui a 30 anos, 20 anos. Porque o direito adquirido, ele vai se aposentar com aquilo, entendeu? Ele tem esse direito. Então, essa discussão deveria ter sido tomada antes e não foi feita. Então, nós estamos assim, culpar quem? Não existe culpado nessa história. A prefeitura alega que não tem dinheiro, né? A Transpar mostra lá as suas contas, está até uma briga no jornal por 2 competentes membros aí da análise econômica, né? E o servidor está dizendo, eu quero a reposição, porque tudo na vida dele também teve reposição. O aluguel teve, a inflação teve, tudo sobe. Só o dele que não sobe. Então precisamos dar uma discutida com mais calma nisso. Agora vamos criar uma comissão, só para encerrar, eu brinco sempre assim, o Brasil é o país das comissões. Quando você não quer resolver alguma coisa, você nomeia uma comissão. Agora, quando você quer resolver alguma coisa, você paga uma comissão. É complicado. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Sem dúvida. Iberê, muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui hoje e pelos seus esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigada.
E quem nunca fez uma compra no supermercado, shopping ou mesmo pela internet? Todos nós somos consumidores de algum tipo de produto. E hoje, 15 de março, é comemorado mundialmente o Dia do Consumidor. A data foi oficializada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1983. Mas e quando você tem algum problema com a compra, o que deve fazer? O número de reclamações com a compra de produtos vem aumentando. Só no comércio eletrônico, por exemplo, foram 16.871 queixas registradas pelo Procon de São Paulo no primeiro semestre do ano passado. No mesmo período de 2015, 15.272 consumidores tiveram problemas. Nas ruas não é difícil encontrar quem já tenha reclamado com alguma loja depois de fazer as compras. A gente, como consumidor, a gente sempre procura sempre o melhor. Já tive problemas em algumas lojas, no fato da gente consumir um produto ou mesmo ter ganhado e a gente querer fazer uma troca e não ser bem recebido. Eu já me arrependi de compras que eu fiz. Por tamanho, por modelo, tentei trocar, tentei devolver, na verdade, a compra e as lojas não aceitaram. Se você também está nessa situação, o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, dá dicas de como entrar em contato com o órgão para registrar a queixa. Aqui em Santos você pode procurar o Procon presencialmente no Poupa Tempo, através do site ou do aplicativo, lembrando que o aplicativo permite inclusive o encaminhamento de imagens, até 3, à fiscalização. Então, no caso de denúncias, não apenas de reclamação, você consegue interagir com o órgão e encaminhar, mostrar, portanto, uma vitrine sem preço, um produto com data de validade vencido, sem alguma informação, encaminhando essa imagem ao nosso setor de fiscalização, que prontamente atenderá e verificará o ocorrido. Ainda de acordo com Rafael Quaresma, as principais reclamações são de lojas de grande porte. Você precisa trabalhar políticas para essas grandes empresas, para esses grandes fornecedores, no sentido de mostrar a eles que vale mais a pena respeitar os direitos do consumidor do que violá-los, contando sempre com essa condescendência ou parcimônia dos consumidores ou dos órgãos constituídos, como se isso fosse mais vantajoso. Não, não é. É mais vantajoso você atender o consumidor porque você fideliza aquele cliente. E o telefone do Procon Santos é 0800 7790 151. Repetindo, 0800 7790 151. Futebol. Depois de um empate contra o Sporting Cristal, o Santos enfrenta amanhã o The Strongest da Bolívia, em busca da primeira vitória na Libertadores. Mistério. O treino de hoje à tarde do Santos no CT Rei Pelé foi fechado para a imprensa. Só foram permitidas as imagens do aquecimento e o técnico Dorival Júnior não confirmou o time titular. Antes, na entrevista coletiva, o zagueiro David Braz não deu pistas de quem vai começar jogando. E essa dor de cabeça aí é do Dorival, quem vai escalar é ele. Espero que continue assim, né? Que todos os jogadores possam estar em um bom momento, né? Tanto aqueles que não vêm atuando ou aqueles que estão atuando, para que o Santos fique cada vez mais forte, né? Aquele jogador que o professor escolher vai procurar dar o seu máximo dentro de campo para ajudar o Santos em busca de vitórias e títulos. O Santos tem retrospecto positivo contra times bolivianos. Em 20 jogos, foram 16 vitórias. Só contra o The Strongest são 4 partidas com 3 vitórias para o Peixe. A última delas em 2012. 2-0 para o Alvinegro Praiano na própria Vila Belmiro, em jogo válido pela Libertadores. A equipe do The Strong é uma equipe experiente, que tem um contra-ataque muito forte, jogadores que conhecem o futebol brasileiro, né? O Escobar, que sempre tá na seleção boliviana, sempre enfrentou a nossa seleção. O Chumaceiro, é isso? Ele já atuou no futebol brasileiro e também vem se destacando na equipe. Então vamos encontrar uma equipe forte e esperamos que a gente possa neutralizar bem esses jogadores e toda a equipe para a gente conseguir o objetivo que é a vitória. A partida entre Santos e The Strongest acontece amanhã às 9h45 da noite. Todos os 11.500 ingressos disponíveis já foram vendidos. Tenho certeza que o torcedor vai procurar nos ajudar bastante dentro de campo, lá, quer dizer, na arquibancada, mas a gente vai procurar dar o nosso máximo dentro de campo para conseguir a vitória para eles, né, que vão estar nos apoiando.
E já na Série A3 do Campeonato Paulista, a Briosa viajou agora de tarde para Bauru. A equipe vai enfrentar o Noroeste amanhã e tenta voltar à zona de classificação. Durante a manhã, a Portuguesa Santista treinou em Urico-Mursa. No treino de hoje de manhã, uma ausência importante foi sentida. Washington, artilheiro do campeonato com 6 gols, é dúvida para amanhã, mas a equipe volta a contar com o também atacante Lucas Lino, que cumpriu suspensão contra o Nacional. Quando a gente fica fora de um jogo, ainda mais um jogo importante como era, é muito ruim, cara. E agora voltando? Felicidade imensa. Sempre bom jogar, vestir a camisa da Portuguesa. Estou muito feliz, procuro ajudar sempre quando eu posso, quando eu estou em campo. E essa é mais uma oportunidade para mim também, né? 12º lugar, 14 pontos. Esta é a classificação da Portuguesa Santista no campeonato. Para passar de fase, o time precisa alcançar pelo menos a 8ª posição. Atualmente, são 3 pontos de diferença. Para garantir esse objetivo, a vitória contra o Noroeste é fundamental. O adversário vem de 3 derrotas consecutivas. Um adversário dificílimo em seus domínios, mas sabendo o que queremos. A equipe tem feito bons jogos e realizar os detalhes que a gente está treinando para que não seja surpreendido novamente, para que a gente, respeitando o adversário e fazendo aquilo que a gente tem que fazer, saia lá com um bom resultado. Já passamos da metade da primeira fase desse campeonato. Em 10 partidas, a Portuguesa se garantiu aqui, nesse gramado, em Urico-Mursa. Só para se ter ideia, ela venceu 3 vezes, empatou uma e só perdeu uma ocasião. Jogando fora de casa, a situação é completamente diferente. A Portuguesa perdeu 3 partidas, empatou uma e só venceu uma oportunidade. Amanhã, contra o Noroeste em Bauru, além de jogar fora de casa, a equipe vai enfrentar a forte pressão da torcida adversária. O Noroeste é o clube da Série A3 que mais leva público. Chegaram a levar até mais de 4.000 pessoas no estádio. Você que já jogou lá, como é que é? A torcida fanática, né? Interior de São Paulo é muito assim. Ali, Marília, são torcidas que comparecem mesmo. Então, chegar lá e pôr o nosso ritmo que a torcida deles vão apoiar. Mas, se Deus quiser, a gente vai buscar os 3 pontos. A partida entre Portuguesa Santista e Noroeste acontece amanhã, às 8 da noite. E é válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. E a edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã com mais informações de Santos e região. Tchau!